tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Mesa ao Vivo Brasília 2022, IESB e Abrazel. Para a gente da Prazeres da Mesa, é um prazer enorme recebê-los aqui, né? Esse retorno pós-pandemia, gastronomia em alta, e num lugar tão maravilhoso como é o Cerrado, né? Com esse bioma tão fantástico que nos dá tantas e tantas possibilidades de criações gastronômicas. E hoje aqui vocês vão ter dois feras, a chefe Leninha Camargo e o chefe Tiago Paraíso. A Leninha é uma pessoa muito conhecida aqui no estado, é uma mulher à frente de vários projetos, faz várias experiências na área da gastronomia, especialista em azeite, tem um espaço de eventos, e hoje eu acho que vocês vão aprender muito, muito, muito com ela. E tenho aqui ao meu lado o Tiago, que eu quero ser sócia dele, porque ele tem vários empreendimentos em Brasília, e ele vai contar aqui um pouquinho desses empreendimentos, e é muito legal isso também, para quem está pensando em montar o seu próprio negócio. Então, Tiago, por favor, claro, dá aí a chave do sucesso, o segredinho do sucesso para o pessoal. E hoje vocês vão trabalhar junto com o que há de melhor no quintal aqui do Cerrado, é isso? Com certeza. Então, gente, bem-vindos. Vou deixar vocês aqui para rapidinho começar essa aula. E eu acredito que no final vai todo mundo sair daqui embabascado com a aula desses dois feras aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Obrigado. Boa aula para vocês. Obrigada. Obrigado. E aí, quer Tiago, começar? seja bem-vindo. Pessoal, chama... Eita, tá meio alto, né? Vai lá. Sejam bem-vindos. Sou o chefe Tiago Paraíso. A gente vai fazer uma aula junto aqui. Acho que vai ser mais um bate-papo. Acho que é mais interessante do que propriamente uma aula de receita. A gente fala, né? Hoje em dia, receita a gente acha em qualquer lugar. É Então, isso. é uma troca de experiência, uma conversa. Quem tiver dúvida, quiser parar na hora, quiser fazer uma pergunta, independente relacionada ao que a gente puder responder, lógico, também a gente vai estar por aí. Então, vamos fazer esse bate-papo bem legal. Enquanto a gente cozinha, enquanto a gente faz os pratos, a gente vai conversando. Tá? Vou deixar a Leninha começar. A gente dividiu aqui a aula em dois. Já fez junto, mas eu vou fazer uma sobremesa e ela vai fazer um prato principal. Então, a gente vai conversando e ela vai iniciar. Tá bom? É isso, gente. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Acho que vai ser um momento bem gostoso, bem divertido. É isso que o Tiago falou. Se vocês quiserem fazer pergunta, façam. As receitas vão estar, a minha pelo menos, acho que a dele também, a gente pode conseguir, a gente vai gravar e colocar lá no meu Instagram, leninha.camargo. Então, depois eu vou escrever tudo lá, deixar, e eu acho que vai sair, acho não, tenho certeza que vai sair na revista também. Então, é só vocês acompanharem. Aqui a gente já trouxe tudo mais ou menos preparado para poder adiantar, né, o processo como todo, que o nosso tempo é curto. Mas eu vou falar rapidamente de qual é a ideia do meu prato. E depois o Tiago também vai contar o que ele preparou. E muita gente lá fora me perguntou por que nós escolhemos esse nome, Fisionomia do Cerrado. Na realidade, a gente quis brincar um pouquinho e era exatamente fazer isso, deixar todo mundo curioso. Porque todo mundo é Fisionomia do Cerrado, o que é isso, como é que é isso e tal. E o que é? A gente quer trazer aqui hoje as várias formas do Cerrado, seja elas em questão de cores, texturas, aromas e sabores, mas é exatamente fazer essa brincadeira, mostrar para vocês as inúmeras possibilidades que o Cerrado tem, inclusive usando uma maior variedade de ingredientes que provavelmente muitos de vocês não conhecem. Tá? Então, começando aqui pela carne suína, que é um duroc, que é uma linha de carne suína que a gente está trabalhando. Eu falo que é o Angus, né? O Angus da linha suína. É maravilhosa, é uma carne que tem uma pegada mais do entremeada de gordura, né? Se vocês observarem, aqui eu estou trabalhando com uma copa lombo. É um porco que tem toda uma criação especial, tem todo um trabalho em cima, né? Dessa criação deles. Ele tem 2,5% a mais de gordura, aliás, 2,5% de gordura em relação ao outro que só tem 1%. Então, isso confere muito mais maciez, muito mais sabor a essa carne suína. Vocês vão provar e vocês vão ver que realmente é um prato super fantástico. Oi. Duroc. D-U-R-O-C. Isso. Nós temos uma um raça de produtor... porco. É igual a Lina falou,
o boi tem o Nelore, Angus, Wagyu, é um tipo de porco. Isso, eu denomino como Angus suíno, né? Então, assim, a gente tem um produtor aqui, que é a Sensi, que é uma fazenda que faz toda essa produção, e é distribuído também, já tem alguns lugares que estão distribuindo essa carne, então vocês já têm acesso a ela. Realmente é uma carne muito, muito melhorada. Vocês vão degustar e vocês vão ver que realmente é muito interessante. Inclusive, em alguns dias vai começar um festival dessa carne também, em vários restaurantes aqui em Brasília. Então, é interessante vocês acompanharem para poder degustar os vários cortes que os restaurantes vão oferecer. Tá? Na minha preparação, os diferenciais, falando do cerrado, ela está sendo frita, selada aqui na gordura do óleo de coco de babaçu. Quem não conhece ainda o óleo de coco de babaçu, eu sou super adepta dele, tá? Eu uso muito essa gordura, eu gosto muito. Tem a venda aqui na Central do Cerrado, que está aqui fora. E eles têm, a Central do Cerrado é o maior local hoje onde a gente consegue encontrar a maioria dos produtos do Cerrado. Então, a carne está sendo feita com essa gordura, tá? Eu vou fazer uma espécie de um kebab de mandioca, um picadinho de mandioca aqui, que eu usei uma mandioca também, que é um teste da Embrapa. E o grande lance está que eu vou espessar ela levemente usando o mesocarpo de babaçu, de coco de babaçu também. Isso é muito interessante, gente, eu tenho defendido muito. Ele pode substituir o amido de milho nas preparações, com uma pegada muito mais interessante. Então, vale a pena testar também. Ele desenvolve mingau, né, essa coisa do mingauzinho, de uma sopinha, sobremesa. Então, tudo que se usa o amido de milho, é bem interessante usar isso aqui. A única coisa que eu acho que ainda não, assim, que tem um problema, que eu não diria tão problema, é que ele deixa uma cor mais voltada para uma espécie de um terracotazinho. Então, se você vai fazer um molho branco, um bechamel, o que vai acontecer? Ele vai ficar com um tonzinho meio ocre, meio amarelado, e não aquele bechamel branquinho, aquela coisa branquinha. Mas é extremamente interessante vocês conhecerem isso aqui também. E a nossa farofa, que eu também já trouxe ela pré-pronta aqui, eu fiz uma farofa com panko, coco, e nós vamos complementar com a castanha de piqui. Quem não conhece, o piqui hoje ele é muito difundido no sentido de comer a polpa, né? Então, mas assim, ninguém sabe que dentro do espinho lá, daquele caroço dele, existe a castanha. E hoje tem uma produção grande também aqui no DF da castanha, que pode ser usada de várias formas. Aqui eu trouxe para vocês no formato da farofa, para poder dar um toque final. E, finalmente, nós vamos servir tudo isso aqui com uma geleia de cagaita, que também vocês acham aqui com a Priscila, que é a menina das pimentas. Então, assim, é maravilhosa e faz uma composição bem interessante. Esse é o meu prato, é o que vocês vão degustar aqui hoje. E agora ele vai falar da sobremesa maravilhosa dele, né? Fala um pouquinho da sobremesa. Quando a gente começou a conversar, o que a gente ia fazer na aula, a gente decidiu, de fato, esse nome para trazer para os nossos pratos. E ela decidiu pelo prato salgado, eu decidi pela sobremesa. Muito porque eu sou apaixonado pela confeitaria, sempre fui desde o início. Entrei na gastronomia por causa da confeitaria. Muita gente não sabe. Fui me levando para a parte salgada desde o início. E, recentemente abri o Moca Café Confeitaria. E eu falo que é o meu último empreendimento, meu último sonho, só que na verdade é o meu primeiro. Então, e eu trouxe a Raíssa, que é a chefe da confeitaria lá, para me ajudar aqui nas montagens, para a gente fazer a sobremesa que a gente brincou um pouquinho do Cerrado, e eu trouxe também do Cerrado o almoço de queijo de cabra. Então, eu sempre gostei muito de queijo de cabra, na parte salgada. Então, trouxe essa ideia do doce, lógico, bem mais sutil, bem mais suave, porque é muito forte. Então, a gente fez uma mousse de queijo de cabra, e a gente vai usar o buriti. Buriti, não sei se muitos conhecem, acho que está ficando bem mais comercial. A fruta é uma palmeira, fruta de uma palmeira, em abundância no Brasil. Tem muito no Cerrado e tem muito na Amazônia também. Então é um fruto que tem uma leve acidez, é um adocicado com uma leve acidez. O fruto em si, ele parece uma lixia, não sei se vocês já viram, ou vocês conhecem, é uma lixia só com uma pelezinha pouco menos áspera que a lixia. E a polpa mais amarelada. Então eu vou usar essa polpa que a gente vai fazer
tanto o banho na mousse, quanto um gel que a gente vai usar também para decorar o prato. E a gente fez uma ganache montada também, à base dessa mesma polpa que a gente fez. E para complementar isso, a gente vai usar uma castanha também acho que está muito em alta, assim, está crescendo bastante no Brasil, o consumo e a comercialização, que é o baru. Acho que está crescendo tanto com a castanha de piqui, as duas estão bem altas assim, no comércio, estão bem fáceis de achar também, de acesso. Então são duas castanhas aí que eu acho que vale a pena quem come castanha, quem gosta, substituir pelas tradicionais para experimentar algo aqui próximo da gente, tanto a de piqui quanto a castanha de baru. Então, aos pouquinhos eu vou montar aqui, a gente vai esperar um pouquinho da Leninha ir montando o prato dela, não sei quanto tempo vai demorar. A gente vai conversando. Acho que ela podia falar um pouquinho agora da carreira, da vida, da onde você começou. Eu acho que é interessante. Ô, gente, vocês podem fazer pergunta também, né? Senão, se deixar, eu falo muito. Tá bom, tá bom. E como é que você começou, Leninha, na gastronomia? Como é que eu comecei? Vixe, Maria, isso aqui aí a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Complicado. Eu acho que todo mundo já ouviu muito essa história, mas eu, na realidade, sou do interior de Minas. Desde pequenininha, eu já subia no banquinho para cozinhar no fogão a lenha com a minha mãe. E eu comecei como autodidata. Depois, sim, eu fui buscar, né, fazer cursos, enfim, viajar o mundo aí para poder estudar gastronomia. E hoje é a minha vida, é minha paixão. Eu realmente sou apaixonada por gastronomia, por cozinha, né? E adoro o que eu faço, então acho que isso é bastante importante. Eu falo muito isso para os alunos que trabalham com a gente, que não é simples assim, eu vou ali fazer um curso de gastronomia e vou virar chefe. Na realidade, não é isso. A ideia é que você vá porque você gosta mesmo. Não é a faculdade que vai te fazer virar um chefe ou um cozinheiro realmente né, que tenha sucesso ou que vai te fazer gostar. Então, você já tem que entrar gostando. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? E ainda sou metida, né? Acho que cozinho pra caramba. Brincadeira. Mas, enfim, hoje eu tenho um espaço de eventos, um dos maiores espaços de eventos, fica lá no Jardim Botânico, em frente ao balão da JK, ali da Ponte JK. A gastronomia lá é exclusiva minha. Eu participei do Mestre do Sabor, né, na última temporada, e aí acabei entrando em outros meios aí, e estou aí nessa loucura. Hoje eu desenvolvo muita experiência gastronômica. O que é uma experiência gastronômica? É você fugir do óbvio. Então, hoje eu trabalho muito dentro de, se é um evento, tanto nos eventos que eu faço lá no meu espaço, quanto nos eventos gastronômicos que tem na cidade, quando eles me chamam, eu crio um conceito para aquilo ali. Então, eu posso fazer mandioca, mas vai ser uma mandioca completamente diferente daquela que existe no mercado, que todo mundo já faz, e também com a apresentação impecável. Eu trabalho no Brasil inteiro com empratagem, dando curso de empratamento, que eu acho muito importante também. Eu acho que primeiro a gente come com os olhos, eu sempre vou defender isso, porque não adianta a comida estar uma delícia e ela não está bem apresentada. Então, tem muito restaurante que eu conheço aí que tem uma comida bacana, mas que perde na apresentação e às vezes deixa de vender, mas exatamente pela falta da apresentação do prato. Então, isso é muito importante. Uma porcelana bacana, né, um prato, então assim, né, a Shipley aqui em Brasília, ela faz isso muito bem, ela supre, né, as nossas necessidades muito bem, porque ela traz coisas muito interessantes, além dessa coisa do design do prato mesmo. Então, isso é muito importante. Então, hoje eu faço experiências, eu estou com 2 experiências em andamento, que é o Jardim Secreto, que está terminando agora. Lá, por exemplo, era um conceito de gastronomia afetiva, e eu peguei tudo aquilo que era de comida afetiva e transformei isso numa pegada bem de alta gastronomia, com uma apresentação impecável, e é um sucesso. E há 2 semanas a gente começou um outro, que é o Wine Sounds, que também é uma experiência gastronômica, só que com tudo na brasa. Então, tudo sai na brasa, tem que ter um toque defumado, alguma coisa nesse sentido. Então, a experiência gastronômica é isso. É você fazer o chuchu, mas o melhor chuchu do mundo e o mais bem apresentado chuchu do mundo. E na última semana, eu recebi o diploma italiano de sommelier de azeites. Então, é a primeira chefe no Brasil que tem o título de sommelier de azeites. Eu fiz toda uma especialização desde 2006 que eu trabalho com isso, né? Eu fui a primeira a sugerir os 4 primeiros critérios de harmonização de azeite.
E aí hoje é isso. Né? Tá Só aí, isso, só isso. correndo com isso. Não, interessante. Eu comecei na gastronomia, de fato, desde casa, desde cozinha afetiva, de fato, desde pequeno. Meus pais sempre cozinharam. Nada muito profissional, ninguém na área profissional, de restaurante, nem nada. Mas os dois sempre gostaram muito de cozinhar pra gente. Somos 5 irmãos, de pais diferentes, mas sempre crescemos juntos, fomos muito unidos. E a gente sempre cozinhou junto, então acho que isso trouxe muito um carinho, uma consideração diferente, um olhar diferente para a cozinha. Então, eu cresci muito com essa comida afetiva, com essa cozinha, com essa vontade de cozinhar para quem eu amo, para quem a gente faz, que é diferente de se cozinhar dentro de uma cozinha profissional, né? Hoje em dia, quem já trabalhou, quem já estagiou, quem já esteve dentro de uma cozinha profissional sabe o quão complexo é. E comecei aqui no IESB, assim que saí da escola, já vim para cá com 17 anos, formei com 19, trabalhei em alguns restaurantes aqui, fiquei acho que 1 ano e meio no Levan aqui, aí morei na Austrália, trabalhei no restaurante de tapas lá, e depois fui para a Suíça fazer o High Diploma, que eles chamam lá, fiquei 1 ano, estagiei no restaurante também lá. E quando voltei para Brasília, voltei meio perdido, sem saber o que fazer, não tinha mais plano. E comecei a cozinhar em casa, para meus pais mesmo, como experiência que eu tinha pegado lá, para eles convidaram os amigos e tudo. E, então, cada dia eu fazia uma coisa diferente e eles iam convidando pessoas, e as pessoas iam convidando outras pessoas, e foi bem orgânico, foi crescendo, que hoje é o Saver Bistrô. Para quem não conhece, quiser acompanhar a gente para conhecer nosso trabalho, foi meu primeiro empreendimento há 6 anos atrás. E a gente... É uma gastronomia francesa que sempre eu carreguei, assim, não porque eu escolhi, mas pela faculdade, assim, já tem uma base francesa. Meu primeiro restaurante que eu trabalhei foi francês, o restaurante que eu estagiei também na Suíça era francês. Então eu trouxe um pouquinho disso, meio que natural, e abri o Saver Bistrô, que a gente tem uma pegada lá de ingredientes brasileiros, mas com técnicas aplicadas em gastronomia em geral, que a base é francesa. E a gente usa muita carne exótica lá. Então a gente trabalha com rã, javali, pato, coelho, enfim. Também trabalhamos com carnes tradicionais, peixe, camarão, filé, enfim. Mas a gente procura trazer essa experiência um pouco mais para o cliente, essa diferença. E aqui em Brasília eu acho que é muito falho. Hoje em dia tem alguns, mas eu acho que é pouco. A gente lá trabalha muito com degustação. Então desde o início eu quis botar degustação lá justamente para poder fazer o que a gente está fazendo aqui, botar um ingrediente diferente num prato clássico, ou transformar esse ingrediente ou esse prato numa forma diferente que seja apresentável, que a pessoa tenha vontade de experimentar. Porque às vezes você bota no à la carte, mas a pessoa vai para o filé, vai para o peixe. Então você bota numa degustação, a pessoa já está adepta a aceitar aquela, pelo menos experimentar, né? Tem muita gente que tem restrição, alguma coisa. Então lá a gente trabalha com 3 tipos, né? O à la carte, um menu de degustação de 5 etapas, que a gente fala que é um pouco mais comercial, e o de 9 etapas, que é o menu raízes, que a gente chama. E nesse menu é que eu consigo brincar mais, consigo botar mais coisas diferentes, assim, que o pessoal não pediria de fato na à la carte, mas experimenta e às vezes se apaixonam. Então lá a gente... nossa proposta lá desse raízes é o quê? A gente usar ou ingredientes ou pratos típicos do Brasil e formalizar isso num prato de uma forma diferente, uma releitura ou, enfim, usar de alguma forma para a gente poder apresentar isso para o cliente. Então, é bem interessante, quem quiser depois acompanhar, dar uma olhadinha ou ir até mesmo visitar para experimentar, é bem, bem interessante. Depois disso, depois de 1 ano e meio, abri o Ouriço Restaurante, que é focado em frutos do mar. Trabalhei muito com frutos do mar lá na Austrália e me apaixonei, sou de fato apaixonado. Tive a oportunidade de trabalhar com muito frutos do mar de qualidade altíssima na Suíça também. Então, voltei apaixonado. E aqui em Brasília, quando eu fui fazer uma pesquisa de mercado, de fato, a gente falho com uma casa de frutos do mar. Vamos dizer de qualidade, mas assim, com uma proposta diferente. A gente tem grandes operações, como Nau, Coco Bambu, mas de fato, uma casa de frutos do mar pequena, intimista, com uma pegada um pouco diferente, a gente não tinha na época, assim, há 4 anos atrás. Hoje em dia já tem algumas bem, bem bacanas, assim. E então a proposta foi essa, juntar minha paixão com uma falha assim, no mercado que a gente achou. E depois disso a gente foi crescendo, até a pandemia, acabou com isso, a gente mudou o ouriço de local, era no Lago Sul, a gente veio para a Asa Sul. Tive a oportunidade de abrir o Moca Café e Confeitaria, que sempre foi uma vontade minha. E minha esposa sempre quis abrir um café, a gente uniu ali a parte dela financeira administrativa com meu sonho inicial. Então acabou que deu certo, a gente está há quase 1 ano já. Quem quiser conhecer ele na 206 Sul, na Rua do Líbanos. Cafézinho pequenininho, mas é uma proposta bem bacana. Então a gente consegue agregar tudo.
E tenho mais uma outra operação de frutos do mar, só que essa é mais, vamos dizer, mais rápida. É feio falar fast food, né, hoje em dia, mas é uma proposta diferente que é no Mercado Mané, que abriu ali do lado do estádio. Então é uma proposta bem diferente, bem legal também, com pratos diferentes do que a gente tem no Ouriço, mas é bem bacana também, quem quiser tiver interesse. E eu acho que a aula hoje, assim, eu acho que é legal perguntar, assim, eu sou novo relativamente na gastronomia, mas eu tenho, desde que eu comecei a estudar, tenho 12 anos de gastronomia já. Então, acho que é interessante, foi o que a Leninha falou, acho que o importante é a vontade. Todo mundo pode, todo mundo aprende. Tem gente que aprende em 2 dias, tem gente que aprende em 1 mês, 2 meses, mas todo mundo, se tiver vontade, aprende. Então, acho que a vontade é muito mais importante do que a coisa. Foi o que a gente fala, que todo mundo que passa na cozinha com a gente, quem começa, seja na pia, como estágio, que quer crescer, tem muita gente que cresce comigo, tem gente que fez estágio comigo aqui nessa, que hoje em dia é chefe fora, até nos Estados Unidos. Então, é bem bacana você ver isso também. E é o que eu falo, a gente ensina receita, ensina uma técnica, ensina um modo de fazer. Ensinamento profissional do que você quer, o que você quer seguir, isso aí tem que vir de cada um, né? Não tem como a gente obrigar ninguém a fazer nada. Mas acho que é bem bacana assim, a faculdade a gente fala é o início, é a base, é muito, muito importante, mas de fato, onde você vai aprender mesmo é no dia a dia. Você vai cortar uma cebola ali, no dia seguinte, se estiver no restaurante, você vai cortar a mesma cebola. Daqui a uma semana você está cortando a cebola 10 vezes mais rápido que você cortava. Você vai fazer um molho, que você demorava às vezes 3 dias para fazer o molho. Daqui a pouco você vai estar picando a cebola, vai ser mais rápido o processo. Enfim, limpar uma carne, limpar um frango. Você faz um dia aqui na escola, por legal, mas você não faz mais. Ou no restaurante não, você tem que fazer todo dia. E cada dia você vai aprimorando uma técnica. Interessante demais que a gente fala é a troca de conhecimento, troca de experiência. Não importa se você está começando, se é estudante, se é da pia, se você é auxiliar, ou se você é o chefe. Eu acho que a abertura dessa troca é muito importante. Não é porque eu faço de um jeito, porque esse é o jeito padrão de fazer, né? Então, acho que estar aberto a essa troca, independente do seu cargo, é muito importante também. Então, tenha uma cabeça bem aberta para aprender qualquer coisa. Acho que a gente pode aprender como segurar uma panela com uma pessoa diferente, que às vezes é melhor do que você segura. E não é porque eu mexo para a direita que a pessoa canhota mexe para a esquerda que vai desandar. Não existe isso. Mas cada um tem a sua forma de fazer. Se o resultado final for igual, acho que é indiferente, entendeu? Então, acho que é muito importante isso. Tenham a cabeça aberta, procurem sempre querer aprender. Trabalhem, porque é onde você vai crescer, onde você vai pegar, de fato, esse know-how de experiência. Acho que a experiência é tudo, não só na gastronomia, mas em qualquer ramo, né, de atuação, de mercado. Então, a gastronomia a gente fala muito mais experiência do que propriamente teoria. E é uma experiência muito gostosa. Acho que todo mundo que faz aqui é apaixonado, sabe que a experiência é muito melhor do que a teoria. Mas não que a teoria deixe de ser menos importante, né? Com certeza. Né? Técnica, né? Exatamente. Você começando com a técnica certa é totalmente diferente de você começar com a gente uma fala forma que que os você cursos, acha. assim, quando começou a gastronomia, eu achei maravilhoso, porque eles proporcionam exatamente isso, técnica, né? Aquela coisa. Então, você pega o pessoal de gastronomia, eles fazem um corte perfeito, que isso influencia na empratagem, isso influencia em tudo, né? Na apresentação do prato e tal. Eles aprendem as técnicas corretas de cocção, que isso é muito importante, né? E que antes a gente tinha muito problema com isso na cozinha, porque a gente tem o pessoal que a gente chama que são os de batidão mesmo, né? Que a gente fala os peões de cozinha, né? Que somos nós, né? Que estão ali e tal, o pessoal que sabe que é batelada mesmo, que pega um saco de 50 quilos de cebola e corta em 10 minutos, pega um cutelo e corta em 10 minutos, mas que cortavam isso, né, de uma forma não tão bacana, grosseira, né? Não tão interessante. E hoje a gente só fala, corta 10 quilos de brunoise, corta não sei o quê, e eles já têm essa noção de como que faz esse corte perfeito, e isso é bem interessante. Gente, só rapidinho, aqui, só para vocês seguirem aí o que foi feito, uma coisa que eu sempre falo, que é muito importante, a gente vê em muito restaurante aí, o pessoal usar açafrão. Eu usei um açafrão aqui também da Central do Cerrado, e usar o açafrão meio que cru, né? Usa ele depois que a comida já está pronta, joga um açafrão ali. É muito interessante você fritar esse açafrão, tá? Então, você pega ali no fundo da panela, quando você está começando, e deixa ele dar uma
uma leve fritada, que ele vai soltar muito mais aroma, a cor dele vai ficar bem diferente. Se vocês observarem aqui na tela, vocês vão ver que a cor muda completamente. Então, dá uma fritadinha nesse açafrão. Segunda coisa, as 2 frigideiras que a gente estava usando para selar a carne, eu falo que fundo de panela é a melhor coisa que existe na face da terra. Eu vejo todo mundo jogando os fundos de panela tudo fora, né? E fundo de panela é o que cria o sabor no teu prato, é o que dá essa cor, que dá esse sabor bacana mesmo no prato. Então, aproveite todo o fundo de panela. Pegou, fritou, grelhou, seja o que você fizer ali, pega e deglaça, pode ser com uma bebida. Eu uso muito a bebida alcoólica, pode ser uma cachaça, uma vodka, um whisky, enfim. Ou o próprio vinho, né? Vai depender do prato. E você deglaça. Então, a gente limpou aquelas 2 frigideiras ali e trouxe uma cor super bonita lá para o prato. Ó. Tá vendo? Ele sabor, fica uma cor, a cor e sabor. O sabor. Principal. Por quê? Porque ali está toda a crosta da carne, né? Em cima dessa gordura. Então, fica muito, muito interessante. Tá? Era isso. Eu já estou quase finalizando. Aqui... eu já tinha trazido essa farofa de casa, tá? Foi de coco. E agora eu finalizei ela, botei a castanha do piqui. Né? A gente deu uma leve triturada. Eu quero que vocês sintam o sabor dela. Vocês não vão sentir sabor de piqui. Então, hoje eu comentei com uma pessoa, ela detesta piqui. Eu não sei como é que alguém detesta piqui, né? Eu amo piqui, então... Mas o piqui é engraçado isso, porque o piqui você tem que saber usar, assim como trufa. Né? Se você não souber usar trufa, você vai acabar com o prato. E o piqui eu relaciono muito com a trufa, porque você tem que saber usar. Então, se você usa de uma forma não tão agressiva, porque o que todo mundo conhece é muito arroz com piqui, o frango com piqui e tal, e ele realmente é muito potente. Então, assim, se você começa a usar o piqui de uma outra forma, só com toques delicados, com fazendo uma emulsão, ou até sobremesas mesmo, eu fiz um bolinho de piqui, um bolinho de arroz com piqui, que foi fantástico. Então, assim, as pessoas comeram sem saber e depois falaram, gente, é piqui. Então, é interessante. No caso da castanha aqui do piqui, ela não tem quase que sabor nenhum de piqui. Eu sei, porque como eu acho que já é até... Né, de cabeça mesmo, você já sabe que é de piqui, então você acaba remetendo ao sabor do piqui. Mas não tem sabor de piqui, então quem não gosta de piqui, não se preocupe, porque não é aquele sabor acentuado. E eu quero que vocês sintam a textura dela e tente, né, imaginar. Eu falo sempre para poder fechar os olhos e mastigar e sentir o que essa comida está querendo oferecer para vocês. Tá? Viajar nessa mistura de cores, texturas, aromas e sabores que a gente preparou, mesmo sendo uma coisa simples. A gente está com um kebabzinho aqui de mandioca, mas vocês vão ver que está muito saboroso, muito potente mesmo. E essa mistura disso com isso e a carne. Tá? E aí depois vocês vão me falando. E aí, continua. Não, acho que o que a Aline falou é muito importante, o fundo da panela, o grelhar. Depois, se vocês quiserem fazer um teste em casa, faz 2 testes. Um com fundo tradicional de carne. Pega uma carne crua e bota num caldo de legumes. Com legumes em si, alho poró, salsão, milho pó, tranquilo. E bota lá para cozinhar, para fazer um caldo de carne. E depois faz esse mesmo caldo, com os mesmos ingredientes, a mesma quantidade de tudo. Só que em vez de jogar a carne crua, vocês selam ela no fundo da panela. Depois estira ela, joga os legumes, dá uma leve selada, volta com o fundo e deixa cozinhar e vocês vão ver a diferença. Não tem nem o que falar, vocês vão ver que é absurdo assim, a diferença. Eu brinco porque comida de vó é tão bom, pelo menos das minhas vós, né? As minhas, não só também, pela de mãe, né? De mãe também, de vó. Não só pela experiência, elas cozinham aquilo ali, tem 30 anos, 40 anos. Não, e é feito com muita... Com amor, muito comum, exatamente, né? Muito, assim, com muito detalhe, e elas, de fato, comida de vó, assim, quem tem vó que cozinha, que todo mundo sabe que tem um prato específico, ou 2, que elas fazem sempre. Imagina elas fazendo isso há 30 anos. Quanto elas já não aprimoraram o sabor, o método de preparo, o que fazem. Vamos começar? Quando ela fez a primeira vez, provavelmente, com certeza, não era o que elas fazem hoje. Então, elas foram aprimorando e elas fazem isso maravilhosamente bem há 30 anos. Por isso que é tão bom. E o refogado, lógico. O que eu falo? É que a gente chegou, os metidos chegaram, entendeu? E pegaram essa comidinha que já estava pronta ali da vovó, linda, maravilhosa e gostosa, e só trouxe isso para uma roupagem mais bonita, com técnica, né? Com técnica, não é nem técnica mais avançada, porque na época delas não tinham
tanta técnica, né? Trouxe isso para uma roupagem mais bonita, usando ingredientes que ao longo do tempo melhoraram muito, fazendo releituras. Sim. Mas no fundamento é aquela lá de baixo. Não tem jeito. É da cozinha da vovó mesmo e tudo. Total. É isso. Bom, meu prato está pronto. Você vai preparar o seu? O que você quer fazer? Você quer começar a montar? Você pode. Então, você começa. Se você quiser preparando. O seu é rápido, né? É só montar. É? E aí eu vou falando então aqui, eu vou vamos fazer a montar. degustação ou você quer preparar? O que você quer fazer? Vamos montar. A sua? Ou a minha? Degusta primeiro. Pode ser o seu. Então, e aí vamos os meninos vão degustar. montando degustação pro pessoal. Pronto, você monta o beleza. prato, degustação, depois eu monto a sobremesa, Pronto. degustação. Cadê os pratinhos, gente, de degustação? Aqui? Ó, nesse Podia abrir pratinho aqui eu ali? não vou conseguir fazer bonitinho muito, tal, viu, gente? Mas o meu eu vou fazer bonitinho. Pois é, né? Você sabe que quando eu estava lá no Mestre do Sabor foi muito engraçado. Podia abrir Porque a gente ali? ficava preso no hotel, Ela né? monta E a vocês gente vão só recebia fazendo. tudo, toda a nossa comida era no quarto, porque foi época de pandemia, então a gente recebia tudo no quarto, a gente pedia lá. E aí chegava, não era bom, não era bem, então não, mas era quente, né, tipo no descartável. E aí eu ficava brincando, ninguém sabia onde eu estava, que a gente não podia dizer. Aí eu pedi no hotel um prato, e aí chegava a marmita, eu filmava a marmita e ia lá e empratava. Eu falava, cara, não dá para comer aqui na marmita, não dá. E é engraçado porque muda o sabor, né? Muda completamente, é impressionante. Você pegar aquela marmita, pode ser uma marmita ali da esquina. Se você pegar e empratar, já muda completamente de figura. Muda né? totalmente. Vamos lá, Não galera? só a comida, né? Beber um vinho num copo Isso americano. pode ser o melhor Então, vinho. acho que é muito copo percepção o também. copo Acho que comida e americano é legal, bebida é sabe muito pra quê? percepção. A cerveja grande. Não, isso Sabe a sim. cerveja grande de garrafa? Assim, trincando. Aí no copinho de lógico, americano aí faz sim. toda a diferença também. Vamos abrir? Desculpa. Não, eu já tinha temperado. O tempero, gente, ele é muito pessoal de cada um, né? Eu tenho um sal de ervas que eu preparo e uso tudo, em todas as minhas... do arroz ao camarão, eu uso esse mesmo sal de ervas, tá? São 11 ervas que eu uso. E por quê? Aí as pessoas me perguntam, mas não vai ficar tudo o mesmo sabor? Não. As ervas, elas ressaltam o sabor de cada um dos alimentos. Então, no arroz vai sair de um jeito, na carne de porco vai sair de outro jeito, no peixe vai sair de outro jeito. Então, é muito interessante isso. Eu não uso absolutamente nada industrializado hoje, tá? Nada. Então, eu sou meio contra, acho que, né? Eu que produzo. Pois é, eu vendo para alguns lugares já, mas eu vou colocar para o público, sim. Vamos lá? Eu acho que até é bom para cada. conservação também. Se tem muita erva que vai perder, pica lá, processa com sal ou bota dentro do azeite, congela em Isso. cubinho, que você pode usar aos pouquinhos. Então, evita o desperdício. Pode começar a servir, tá? O quê? Coloca isso aqui embaixo. Não precisa não. Deixa eu fazer um. Ela fresca mesmo. Ficar quente. Desligou aqui? Ó, bota um pouquinho assim. Toda. Aí ela está falando aqui que eu não falei do meu sal de bacon, que é o meu melhor sal. Eu faço um sais. Então, esse para essa experiência que eu estou fazendo, como era na brasa, aí eu fui desenvolver um sal de bacon, que é para tudo que vai na brasa, para poder dar essa coisa do defumado. Ficou bem gostoso mesmo. Cadê a carne? Ó, faz linha de produção. Um coloca o molho em tudo, isso aqui, depois o outro vem com a carne, que aí a gente anda bem rápido. E você monta um prato. Hã? Não, tem não, né? Nós não trouxemos, não, né? A gente temperou lá. Por acaso, a carne está temperada com ele. O pegador. Ficou marinada não, ficou bem sequinho, mas eu temperei de manhã e já mandei para cá. Ó, pode colocar bastante carninha que tem, ó, uns 3 pedacinhos assim. Aí vem com a areia de fazer o coco. banho? A gente pode até fazer aqui para mostrar pro pessoal. Não, está congelado. Né? Presta atenção aqui, ó. Tá congelado, não é outro? Bem em cima. Ó, mas mesmo aqui no descartávelzinho, ó, não sei se dá pra ver. Tá vendo? Ficou bonitinho, né? Pronto. E aí eu não sei como é que se vão pegando, como é que tá sendo feito. Pode botar tudo pra lá. Eu vou fazer o meu prato. Toma. Vai de lá, vai um de lá e já vai... Toma. Você ajuda a montar? Você vai pra lá? Já vai fazer a degustação. Já está fazendo. Tá. Uhum.
vai montar um prato agora, né? Vou montar. Engraçadinho. Deixa eu botar isso aqui. Se ninguém come. Você deixou um inteiro? Ah, não é você não. Ela deixou um inteiro que eu pedi? Deixou os inteiros? Aonde? Já. A gente fez junto, conversando. Vai esperar ela montar. Eu vou Poxa, fazer ele já aqui, tem começar a prato? montar o nosso aqui. Tiago, não tô te entendendo, não. Uai. Não, isso é uma outra forma. Não, só peste. Isso é uma outra forma da... Aqui eu vou fazer uma Essa sobremesa é minha? montada e Essa essa é é tipo do moca. Uma tartalete. Ah, legal. Tá lindo. Duas formas de aproveitar. Sim. Eita, é difícil falar de criação de prato, né? O processo criativo, não só de pratos, mas acho que, no geral, isso eu acho que é muito de cada um, de percepção de cada um, de experiência vivida, de viagem. A gente que gosta muito de gastronomia, quando viaja, eu acho que a gente abre muito a mente, abre muita cabeça. Principalmente, eu acho que quando você conhece uma outra cultura, uma das coisas mais interessantes que eu fiz, que eu tive de experiência na faculdade que eu tive lá na Suíça, porque a faculdade tinha, minha sala tinha 27 pessoas de 23 nacionalidades diferentes do mundo inteiro. Então, assim, a troca que a gente tinha cultural, acho que abria muito a cabeça em relação a tudo, sabe? E acho que falar de criação de prato é muito difícil, mas a gente tem que começar por um ponto. Pode ser uma proteína, pode ser um molho, pode ser uma fruta, pode ser um ingrediente específico. Você não tem que chegar e falar, vou fazer um prato com uma carne, um arroz, uma batata. Não, acho que você tem que ter uma ideia do que você vai fazer primeiro. Então você procura, que nem um dos pratos que eu criei lá para a abertura do Savec, que é até hoje. A gente está com muita dificuldade de encontrar o javali, mas é o javali com jabuticaba. Eu sempre fui apaixonado por jabuticaba. Cresci comendo jabuticaba na chácara do meu avô. E até hoje eu sou apaixonado. E eu queria fazer um prato com jabuticaba. Então comecei de um centro que era o que? A jabuticaba. Podia ser um molho, podia ser um doce, podia ser uma entrada, podia ser um principal. Meu padrasto me apresentou o javali, ele fazia muito e tinha um fornecedor muito bom. Então a gente fez o teste, ficou de fato sensacional. Então foi um ponto que a gente começou. Então acho que todos os pratos a gente precisa de um start, assim, de um início. O que você vai fazer? Qual a proposta? Para que é também, né? Não adianta você inventar... Enfim, é porque a proposta de pratos para restaurante é diferente de um prato para uma aula, que é diferente para uma outra ocasião. Então a gente tem que pensar de fato no que vai ser o prato. Mas é importante você pensar nisso. O que é o início, assim, o start. E aí daí você vai juntando os segmentos e vai unindo para fazer uma harmonização. Pode dar errado também, se experimentar tudo, fala, puta, ficou uma merda, vamos começar do zero de novo. Então, acho que é muito disso. E outra coisa que eu tenho, que eu sou muito, minha cabeça é muito à noite também, né? Então, acho que não só por causa dos restaurantes, eu chego em casa, às vezes fico muito com a cabeça, que se eu não assistir nada, é difícil eu dormir cedo. Então, sempre que eu tenho qualquer ideia, pode ser, enfim, na rua, em casa, assistindo um filme, assistindo uma série, assistindo um programa de gastronomia, eu pego o bloco de notas, eu tenho, acho que uns 50 blocos de notas é só de ideias. Não ideia o prato completo, mas ideia justamente disso. Entendeu? Tipo assim, boto jabuticaba, fazer um molho para tal. Depois eu penso em outra coisa, buriti, que nem daqui, eu já botei lá. O que seria? Buriti e castanha de baru. Então já botei. Depois eu fui tendo ideias e fui anotando. E aí a gente vai fazendo teste e vai unindo um com o outro até chegar num denominador ali. Às vezes demora, às vezes é de primeira, então é bem difícil de falar, porque cada um tem de fato sua forma. Mas uma dica que eu dou é isso. Sempre que você tiver uma ideia, independente de onde você esteja, anota ali, porque às vezes essa ideia foge depois, você não lembra e some. Então se você anotar, quando você olhar de novo, você vai lembrar. Então acho que uma ideia boa é isso. Você começar de um ponto e sempre que você tiver uma ideia, ou enfim, você comer uma coisa numa viagem, você anota ali, que depois você vai ter utilização para aquela parte ali da ideia. Bom, o prato está pronto aqui e o fotógrafo está ali esperando. Quem quiser dar uma olhadinha, quem quiser ver, eu não sei se consegue focar ali. Desculpa. O prato está pronto. Só faltou um verdinho que eu esqueci lá dentro, a menina foi buscar. Mas a ideia aí, ó, tá vendo? Isso aqui é um prato simples. Esquentar um pouquinho também. Acho que dá. Vamos fazer aqui na frente? Acho que pode pegar agora lá.
Só está faltando um verdinho aí que eu esqueci lá dentro. Gente, já Aí. começou a degustação ou não? Ah, aqui, ó, pronto. Esse Thiago, é por isso que eu gosto dele, tá vendo? É a dupla. Nós fizemos um trabalho bacana, né? Muito. Um outro trabalho aí, foi bem... Sempre, né? Sempre. Pronto. E reparem que o verdinho já fez diferença aí. Um brotinho. E agora, gente, vamos, quem já começou a distribuir? Não, vamos lá distribuir, porque senão... gente, se quiserem vir pegando... A gente vai fazer o aí... seguinte, vocês podem ir pegando aqui, ou então alguém vai levando aí para vocês, e a gente vai começar a montar a sobremesa. Eu vou falar um pouquinho de cada processo, de cada preparo aqui, para vocês que aí anda verem mais um pouquinho da rápido para montagem. todo mundo. Foi suficiente? Foi suficiente? Não. Quer banhar aqui? Não, gente. Tá, mas eu mandei vocês... Palito tem? tirem, né? Não, tinha que diminuir, então tira. Não, aqui. Não, mas Quer banhar, pode banhar. diminuído mais. Tem que dar para todo mundo. Tem que dar para todo mundo. Eu falei para vocês controlarem. Tem que dar para todo mundo, gente. Eu falei para vocês controlarem. Tem que dar para todo mundo? Pode, por favor. Hã? Ah, agora foi. Vou montar aqui a sobremesa, eu vou falar um pouquinho de cada preparo. Esse aqui é um mousse de queijo de cabra que a gente fez. A gente fez uma mousse à base de ganache montada, que é uma base de creme de leite, chocolate branco, gelatina, o queijo de cabra em pasta, queijo de cabra fresco. E a gente fez a mousse, bateu ela até ficar no ponto. E botou nas forminhas, que são as forminhas de bolinha, que a gente chama. E aí a gente vai banhar elas no buriti, que é um gel de buriti que a gente fez. Tem que banhar ela bem congelada. E depois que banhar, a gente vai botar nessa base sablé normal, tradicional de baunilha. Deixa eu ver, esse aqui tá... Tá, tem que estar congelado para você banhar, senão não... A gente usou o agar-agar. Vou fazer o gel, Pode. Vou botar ali, aqui, ó. Tem mais um palitinho? Aqui o banho é sempre interessante, ele tá morno, na temperatura de 45 graus, nada muito quente, e nem nada... Porque também o agar-agar, quando chega a uns 30 e poucos graus, ele começa a endurecer já, quando ele fica, né? Então, é diferente. Tá ótimo. Vamos fazer já... Um deles a gente já faz o de ouro. Ele está fazendo uma pergunta aqui interessante, gente. O Duroc, eu pessoalmente não tenho problema com carne suína, com relação a ela estar mais crua. Então, eu trabalho a carne suína sempre da mesma forma como eu trabalho a carne bovina. Eu gosto dela ao ponto. Então, a gente sela ela, seja aqui na frigideira ou fazendo uma churrasqueira, tenta selar ela bem do lado de fora e manter ela bem suculenta por dentro. Tá? Então, ele falou que viu que ela está bem suculenta, bem branquinha por dentro. É exatamente essa a ideia, deixar que ela fique mais, entre aspas, crua, mais ao ponto mesmo, para poder não ressecar demais. E se vocês repararem, a carne de suína ela é muito seca, né? E essa não é. Ela tem total, você mastiga, você vai ver que está bem molhadinha mesmo. Então, é a questão de selar ela muito. O que é selar? Frigideira muito, muito quente, né?
coloca essa carne, não mexe, tá? Deixa ela selar de um lado, ela criar essa crosta de um lado, vira e aí cria a crosta do outro também. E aí vocês vão conseguir ter essa textura dentro, ok? Vamos lá, agora eu vou... Esse mesmo gel agar-agar, quando você gelifica ele e você processa, ele vira um gel. Não sei se vai dar para ver direito aí. Vira um gel, tá vendo? E ele não sai desse formato, mesmo se você botar na geladeira, no freezer, onde for. Só se você aquecer de novo, ferver, aí ele volta à forma de gelificar mesmo. De um dos mousses que a gente banhou, a gente vai botar folha de ouro só, por estética mesmo, e começar a fazer a montagem. Eu tenho aqui também mini brigadeirinhos de baru, castanha de baru. E aí, gente, tá bacana? Tá gostoso? Pode criticar. Tiziana, ó, nós temos chefe aqui na plateia, é um risco danado isso, hein? Complicado. Fala, Tice. Tá bom? Tá bom? Ela não vai mentir, né? É minha amiga, ela tem que falar, né? Que é. Da farofa? Então, eu criei uma linha de farofa super bacana. E eu uso uma mistura da panko, né, que é aquela farinha de empanamento, e a farinha e uma outra farinha de mandioca, bem fininha, que ela vem do Nordeste para mim. E aí, a base vai ser sempre manteiga, tá? E o que você quiser. Nesse caso aqui, eu pego coco. Eu pego muita manteiga, jogo esse coco vai ficar todo inflado. Você consegue um potinho desse? É ele que traz toda essa... Aí ele infla todinho, né? Aí ele absorve toda essa manteiga que está ali. Depois eu misturo a farinha. E ela vai raspas de limão siciliano também. Se vocês sentirem, ela vai a raspa de limão siciliano. E aqui a gente acrescentou a castanha do piqui. Alguém sentiu o gosto de piqui? Talvez seja memória mesmo. Sentiu? Mas é gostoso, não é? É. Então, talvez seja memória. Porque ele não tem o gosto do piqui realmente, não. Eu acho que é muito mais memória que a gente guarda, né? Aquela coisa da memória. E você acaba sabendo, eu dizendo que é... Então, por exemplo, se eu passar para vocês a castanha aqui sem falar, as pessoas não vão remeter ao piqui de jeito nenhum, não é? Inclusive, a gente vai desenvolver uma linha de produtos agora com produtos do Cerrado, junto com a Central do Cerrado, exatamente ensinando a usar os produtos do Cerrado de forma diferente. Ensinando a pessoa comum, né, as pessoas de casa, a utilizar esses produtos. Isso aqui me surpreendeu muito, eu gostei muito. Eu fiz uma receita doce, uma espécie de um mingau com ele, com chocolate, ficou bem interessante, né? E aqui eu botei um pouco só para poder criar essa liga, né? Dar essa... Nem precisaria, mas eu acho que ele é tão nutritivo e tão interessante que ele dá um toque especial aveludado nessa preparação. É isso. Vamos lá, vou finalizar agora aqui com essa ganache montada de buriti. Todo mundo conhece buriti? Pelo menos já ouvi falar. Você usou o gel, a polpa? É. Buriti é outro produto muito interessante, também pouco divulgado, né? Pouco usado no Cerrado. Na realidade, até nós que moramos aqui, a gente usa muito pouco, né, as coisas do Cerrado. O que todo mundo conhece vai aí para a linha do piqui, gueroba, né? É pouquíssimas coisas que... E é uma riqueza tão grande, né, que nós temos. Ele vai fazer uma salada de gueroba crua. Eu adoro. É muito legal. Uma quenelle perfeita. Isso aqui que ele fez chama quenelle, tá? É formato que a gente faz com 2 colheres. E no sorvete, aliás, nessa coisa muito molinha assim é mais complicado, né? Mas ficou bem bonitinho. Gente, eu não sou do doce, viu? Quando a gente foi
decidi a receita. Falei, cara, você fica com a sobremesa, que eu fico aqui no meu prato quente. Mais fácil. Eu fico quietinha aqui, que eu não dou conta de sobremesa. Eu faço, mas não tem estrutura para sobremesa. Até porque eu não como doce, então é complicado. Então é isso, gente. Aqui a gente que tem show. Eu trouxe também uma forma de tartelete que a gente fez, que a gente serve muito no Moca, vários doces de tartelete. A gente fez são as mesmas mousses, as mesmas estruturas, só que no formato diferente. Aqui em formato de tartelete. E aqui em formato de empratado, que eu vou finalizar com... Tem um barulho? Sim, a gente fez umas twillies de massa simples. Partes iguais. Açúcar, farinha, manteiga e clara de ovo. Mistura tudo e passa. Aí bota na forminha de silicone, né? Aí vou finalizar só com mais uma castanha. E é isso. Quem quiser vir depois dar uma olhadinha, a gente vai fazer um pouquinho de degustação aqui para vocês. Vou botar aqui. Esse é o nosso... São os nossos pratos. Podia botar isso aqui para não... Se alguém tiver alguma pergunta, gente, o pessoal que está meio apressado, eles falam para pegar a degustação e comer ali fora. Eu vou estar ali fora também, quem quiser, a gente pode trocar uma ideia ali. Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar, estou disponível. Tá bom? Obrigadão de novo, Leninha. Obrigado. Gente, pelo que eu vi aqui, pelo que eu estou sentindo no ar, foi uma excelente aula, não foi? Conta para mim, o que vocês acharam? Foi o máximo, né? Eles são duas feras. Eu estou embabascada aqui com as coisas que vocês fizeram. Legal. Salivando. Olha essa sobremesa. Olha que coisa linda. Leninha, Ti, obrigada. Obrigada a Não vocês. tem como agradecer essa experiência, esse momento com a gente, essa generosidade de compartilhar com a gente esses conhecimentos, né? Não, e foi uma aula fantástica, né? Uma aula gostosa, né? Todo mundo gostando. Pessoal, obrigada, gente. Muito Espero que vocês tenham obrigada. gostado. Publiquem, vai lá no Exatamente. nosso Instagram. por Entra favor, lá, da conheçam. Prazeres também, repliquem no da Isso. Prazeres, por favor. Obrigadão, Obrigada, gente, viu? de verdade. Obrigada. Obrigado.